Tenho preparado aqui uma pequena palavra para os nossos corações. O culto já está uma bênção, temos sentido a presença do nosso Deus. Graças a Deus. Se você vai sair daqui sem sentir a presença de Deus, entenda que a culpa não é nossa, a culpa é sua que não se ligou na presença de Deus, porque a presença é real no nosso meio. Amém? Amados, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Amém. Amados, quero trazer essa meditação nessa passagem muito conhecida, muito, posso dizer que comum, mas de grande valor para os nossos corações, porque são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Só que antes de nós entrarmos nessa meditação, eu quero começar perguntando aos irmãos, quando nós olhamos para uma família, sabemos que não há família perfeita, não existe família perfeita, mas quando olhamos para uma família, o que nós podemos dizer que é uma família boa? Quando você olha para a sua família, você diz assim: não, minha família é uma família boa. Quais são as características, no ponto de vista dos irmãos? E aí eu peço aos irmãos que não tenham timidez para falar, estamos aqui entre irmãos e família. Mas quais são as características de uma boa família, no ponto de vista dos irmãos? Quem se arrisca a comentar e dizer aí quais são as características? Alguém pode me ajudar nessa parte? Primeiro seria uma família temente a Deus. Temente a Deus. Mas quem, amado? Vamos lá, amados. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tá? Então vamos lá. Sem brigas. Sem brigas. Boa conversa, bom diálogo. Boa conversa, bom diálogo. Mas o que, amados? Uma família que anda em amor, acima de tudo. A família que tem amor acima de tudo. Mais o que? Tem mais que os irmãos possam dizer? Respeito, obediência. Respeito, obediência. Quem mais estava dizendo? Dá respeito ao próximo. Isso. Perdão. União também. Oi? Uma família bem unida. Unida, união. São características de uma boa família. E quando nós olhamos para uma casa, o que nós definimos que aquela casa é uma bela casa? Como nós definimos? Quais são as características de uma bela casa? Uma casa bonita. Você olha e fala assim: essa casa é muito boa. Quais são as características dessa casa? Quem se arrisca também dizer? Jardim? Jardim bonito. A pintura, assim, sem... Uma pintura boa. Design. O design da casa. Mas quem? A estrutura pareça firme e forte. A estrutura. Guarde isso. A localização. Localização. Alguém mais se arrisca? Não? Limpeza vai. Hã? Limpeza. Limpeza. Uma casa limpa. Tá certo?
Uma boa casa é aquela que você entra e você sente o cheiro da limpeza dentro da casa, né? E a última pergunta que eu faço para os irmãos: e quais são as características para ser um bom cristão? Sabendo que ninguém é perfeito, sabendo que ninguém é santo, mas quais são as características, o perfil de um bom cristão? Quem se arrisca a dizer? Temente a Deus, em primeiro lugar. Temente a Deus. Ter fruto do Espírito Santo. Hã? Ter fruto do Espírito Santo. Ter o fruto do Espírito Santo. consistente. Consistente. Resiliente. Hã? Que fale a verdade. São características. Pode falar. De tudo, e vai de ter a capacidade de perdoar. Ter a capacidade de perdão. São características de um bom cristão. Um coração ensinável. Um coração que aprenda e ensina, né? A gente viu aqui características de uma boa família, características de uma boa casa e características de um bom cristão aos nossos olhos. De acordo com o que os irmãos responderam, uma boa família, de fato, ela precisa ter todas essas características que nós levantamos aqui. E de acordo com a Bíblia, eu ainda acrescento o que os irmãos dizem, porque de acordo com os preceitos bíblicos, aquela família que preza pelos princípios bíblicos, a família cristã, né, tem os seus filhos sob submissão, respeitando, ele ensina os seus filhos o respeita, os seus filhos honram o pai e a mãe. Certo? A família, de acordo com os princípios bíblicos, os pais ensinam seus filhos com amor. E aqui ensinando os filhos o que? A respeitar os princípios e respeitar os limites. E eu abro um pequeno parênteses aqui dentro disso, porque infelizmente as famílias modernas têm se deixado com toda a liberdade os seus filhos, não os fazendo respeitar limites, não os fazendo respeitar princípios. Então eles fazem o que quer, falam o que quer, se comportam da forma que quer. O grande problema disso é que quando saírem debaixo das asas do papai e da mamãe, no grande mundo que os espera, sofrerão, e a gente vê pessoas novíssimas entrando em depressão, porque não sabem lidar com o não sabem entender limites, não sabem respeitar regras, porque dentro de casa não se foi passado limites, não se foi passado princípios para aquelas crianças. Isso é uma realidade que nós vivemos hoje. Mas seguindo ainda nas características de uma boa família, como os irmãos bem levantaram, a esposa amar o seu marido, sendo sujeita a ele como cabeça da casa, princípios bíblicos. Porém, em contrapartida, a Bíblia diz para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, dizendo que nós, maridos, devemos deixar o nosso ego de lado, deixar o nosso poder autoritário, porque eu sou o cabeça da casa, e amá-la como deve ser amada. Esses são os princípios de uma boa família, de acordo com a Bíblia. Quando olhamos para uma boa casa, como foi dito aqui, muitas pessoas admiram o jardim daquela casa. Quantos quartos aquela casa tem? Qual o tamanho dos quartos daquela casa? A sala, o banheiro, a louça que tem dentro do banheiro, nossa, que linda a torneira, né? A pia, a cor da casa, a limpeza da casa, tudo que os nossos olhos podem ver e achar belo, mas poucos se atentam para a estrutura da casa. Poucos pensam
que o princípio, a importância daquela casa ser boa, é ter um bom alicerce. Não adianta uma casa ter todas as características de bela e não ter um bom alicerce. Eu digo para os irmãos que ela não vai passar de um monte de entulho arrumado. Porque na primeira tempestade que vir, ela vai cair. Muitas das vezes nós nos atentamos somente para aquilo que enche os nossos olhos, se preocupando com a aparência de uma casa linda, de uma coisa boa. Mas nos esquecemos que tanto a família quanto a casa, ambos precisam de fundação ou princípios. A família, para ser uma boa família, antes de tudo, precisa haver entre si, como o nosso irmão disse, amor. E quando se tem amor, tem o respeito. Porque naturalmente quem ama, respeita. Diferente de quem só respeita, que normalmente não ama. Uma casa que só se tem respeito, dificilmente pode ter amor. Agora, quando uma casa é repleta de amor, é natural que o respeito esteja ali. Ambos precisam de uma estrutura. A boa casa precisa, em primeiro lugar, para ser boa, de um alicerce sólido. Mesmo que ela pareça linda aos olhos, se não tiver uma boa fundação, vai cair. Entrando, amados, na vida do cristão, e aqui eu quero aplicar essa palavra. Quando nós olhamos para a vida do cristão, o cristão também precisa ter um bom alicerce. Devemos entender que quando Jesus ele diz para construir a casa, ou compara aquele que ouve as suas palavras com quem constrói a casa, escute isso. Jesus nunca disse nessa passagem que se tratava de posição geográfica. Sabe o que é isso? Você está construindo um lugar errado. Tua casa tem que ser construída aqui. Não. Jesus não está falando disso. E eu vou explicar para os irmãos vão ver na Bíblia que não é isso que Jesus está falando. Eu digo para os irmãos que nunca se tratou de posição geográfica, o que é normal as pessoas interpretarem dessa forma. O que é normal as pessoas dizerem, não posso construir na beira da praia, na areia, porque vai cair, eu tenho que ir lá para a rocha e construir sobre a rocha, porque lá eu estou firme. Mas Jesus não está falando para você sair do lugar onde você está e construir em outro lugar. Jesus não está falando disso. E eu vou provar para os irmãos. Abram lá em Lucas, capítulo 6. Deixa aberto em Lucas, capítulo 6. Veja bem, amados. Eu não sei daqui quem que já cavou buracos. Eu já trabalhei em obra e no Brasil a gente não tem a tecnologia da Alemanha. No Brasil é tudo na mão, né? Tudo no trabalho braçal. Então a mão sangrava de calo, de bolha, e eu já cavei muitos buracos para fazer fundações para muro, para fazer fundações para casa. E quem estuda um pouco de geografia sabe que o solo ele tem camadas. Ele tem a primeira camada do solo, que é uma terra mais macia, lógico, dependendo do terreno onde você está. Os buracos que eu cavava eram cheios de raízes de bambu. Para quem não sabe o que é isso, você bate a enxada ou a cavadeira e ela quica, ela não entra no chão. Aí você tem que ir cortando aquelas raízes que estão entranhadas dentro da terra para ir cavando, e aí sim você chega de fato no solo, onde você começa a cavar e abrir aquele buraco. Só que quem estuda um pouco ali de geografia e tal, entende que a terra, a camada da terra, são várias camadas. Tem a primeira camada, tem a segunda camada e a terceira camada.
e por aí vai. Eu não sou perito nisso. Só igual tatu, já acabei nesse buraco. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: normalmente o terreno onde você está, ele pode ter uma camada em cima mais macia. E aí você vai cavar facilmente, afundando ali, um exemplo, tá? Isso aqui é um número alegórico. Mas aprofundando ali 30, 40 centímetros, dependendo do terreno, você já vai se deparar com outro terreno, um outro solo. Lá no meu bairro, existia muito essa terra tapatinga, que era uma terra melequenta, gosmenta, e ela tinha até um mau cheiro ainda. Então você cavava a primeira parte do terreno, aí você entrava no segundo solo, e ali, se você continuasse cavando, você se depararia com um monte de areia, com um monte de pedra, e por aí você vai. Quanto mais você vai cavando, você vai atingindo outros solos. O que Jesus está falando nessa passagem é exatamente isso. Olha em Lucas capítulo 6, versículos 48 e 49. É semelhante ao homem que edificou uma casa e o quê? Cavou. Todos. É semelhante ao homem que edificou a casa e? Cavou. E abriu o quê? Bem fundo. E pôs os alicerces sobre aonde? Rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre o quê? Sobre rocha. Ele teve que cavar o quê? Fundo. Ele teve que o quê? Descer. Ele teve que cavar. Entenda o seguinte, amados. Jesus está falando para nós o seguinte: não se trata de onde você está hoje. Há muitas pessoas que trocam de igreja procurando se firmar. Há muitas pessoas que saem daqui para lá e de lá para cá e não param em lugar nenhum procurando se firmar, procurando uma igreja perfeita, procurando um pastor perfeito, procurando os irmãos perfeitos. Mas Jesus está dizendo aqui que se nós não cavarmos fundo e edificarmos sobre a rocha, independente de onde você estiver, a primeira tempestade que vier, você vai cair. Não importa se você está aqui, não importa se você está lá, não importa se você foi para o Japão, não importa se você foi para o Brasil. O que Jesus está dizendo é: você precisa cavar. Você precisa ter alicerce sobre a rocha. Não tem essa de ficar pulando de um lado para o outro. Não tem essa de você querer ficar trocando de um lado para o outro. Se você nunca se aprofundar, você nunca vai ter estrutura. Você nunca vai suportar as tempestades. E de acordo com o contexto desse capítulo, tanto de Mateus 7 quanto de Lucas 6, eu destacarei aqui alguns comportamentos que normalmente aquele irmão, aquela pessoa que está só superficialmente, ele se comporta, porque é o contexto dessa passagem. Não sou eu que estou falando. Se você ler todo o capítulo, você vai ver de Mateus 7 e Lucas 6. Aquela pessoa, ela nunca vai estar satisfeita com nada. E a primeira coisa que eu coloco, até porque começa assim no capítulo 7 de Mateus, ela começa a julgar todo mundo. Ela começa a apontar dedo para todo mundo. Ela começa a reparar em todos. Só que Jesus, ele diz assim, que nós seremos medidos com a mesma medida com que nós medimos. Jesus, ele diz que se eu julgo meu irmão, também me julgarão. As pessoas tendem a dizer que essa medida com que Deus irá nos medir será naquele grande dia que Deus, o próprio Deus, irá nos medir. Mas se esquecem que Jesus aqui está falando das outras pessoas.
se eu cobro, se eu exijo, se eu julgo um nível de espiritualidade, se eu julgo e cobro um nível de espiritualidade dos irmãos, automaticamente eu também serei cobrado desse nível de espiritualidade. As pessoas que me olham, as pessoas que te olham, vão falar assim: essa pessoa cobra, mas olha como é que ela vive. É isso que Jesus está dizendo. Seremos medidos com a mesma medida com que medimos. Por isso ele diz: não julgue o seu irmão. Não julgue. Existem pessoas que ainda querem dar de conselheiros, falando, não, porque tem que ser isso, tem que ser aquilo. Jesus ele diz assim: tire primeiro a trave dos seus olhos. Tire primeiro a trave dos seus olhos. Ele vem dizer, meu irmão, você está inventando isso. Abram lá em Lucas capítulo 7, Mateus capítulo 7, por gentileza. Mateus capítulo 7, versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Olha o que Jesus fala: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hipocrisia, nós já falamos aqui sobre hipocrisia. São comportamentos de pessoas que vivem superficialmente. Pessoas que julgam o irmão. Pessoas que julgam o outro. Um segundo comportamento que eu destaquei aqui é aquela pessoa que, se mexer no ego dela, aquela pessoa que, se mexer na ferida dela, ela revida de imediato. Só que Jesus fala na Bíblia aqui sobre ferir a face, nesse mesmo capítulo. Ele diz: se te ferirem um lado da face, ofereça-lhe o outro. Mas essa pessoa que vive superficialmente, ela não suporta que mexam no ego dela. Ela não suporta que falem da ferida dela. E ela parte para cima. Aquele irmão, aquela irmã, a gente até fala assim, eu até tenho medo de falar, porque eu não sei o que vai vir dali. São pessoas que dentro do contexto vivem superficialmente. Outra característica é aquela pessoa que só quer ajudar quem ela gosta. Eu só gosto da família aqui do nosso irmão Leopoldo, então não vou ajudar mais ninguém. Só vou ajudar ele. Que a gente tem aqui um carinho, uma amizade, e os demais, Deus vai prover para a vida dos demais. Mas isso é interessante, porque olha o que Jesus fala lá em Lucas. Volta para Lucas, capítulo 6. Versículo 32. Ele diz assim: e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E Jesus ainda segue: e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É fácil eu ajudar quem eu gosto. É fácil eu ajudar quem é meu amigo. É fácil eu amar aquele que gosta de mim. Mas Jesus está falando assim, olha, isso não tem recompensa nenhuma. Isso não tem recompensa nenhuma.
comportamentos de pessoas que vivem superficialmente. Ele quer que todos lhe tratem bem. Versículo 31. Mas se esquecem do que Jesus fala no versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeis vós também. São aquelas pessoas que querem que todo mundo tratem bem. Eu quero que os irmãos me tratem bem, porque senão eu vou ficar chateado. Mas quando eu tenho que mudar, eu digo assim, vocês vão ter que me engolir desse jeito. Vocês têm que me suportar, esse é meu jeito. Eu sou assim, mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está me corrigindo, dizendo, se eu quero que vocês me tratam bem, então mude o seu comportamento e trate bem também. Mas a pessoa que vive superficialmente, ela não consegue enxergar isso. A pessoa que está sobre a superfície, ela não consegue enxergar isso. Quando você vai conversar com ela, a sua boca só pronuncia coisas ruins, porque o seu coração só tem coisas ruins. Você vai conversar com a pessoa, é aquela pessoa que só faz reclamar de tudo. Sabe? Lá no Brasil, na nossa igreja, a gente tinha irmãos que ia conversar e ele só fazia apontar, só fazia criticar, só fazia reclamar, só fazia, nossa! Eu lembro que meu pai uma vez até se estressou e falou, vai se converter. E eu falei, pai, não fala assim, véio, tem que ouvir a pessoa. Porque a pessoa não proferia nenhuma palavra de edificação, nada alegre com Jesus. Como foi cantado aqui hoje, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei. Essa pessoa não conhece isso. São pessoas que vivem superficialmente. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa, ela vai dobrar o joelho e vai clamar, Senhor, Senhor. E Deus não vai responder. Deus não vai responder. Olha o que Jesus fala. Versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus aqui, ele está no sermão da montanha. É onde ele está doutrinando o povo. É onde ele está falando para os discípulos. Tanto de Mateus 7, quanto de Lucas 6. Ele está num momento de doutrina, de ensinamento. Então ele está deixando parâmetros para nós, como bons cristãos, devemos seguir. E ele nos deixa essa advertência, ele diz assim, por que está me chamando Senhor, Senhor? Mas na hora de cumprir as coisas que eu ensinei, ninguém quer cumprir. Não adianta clamar Senhor, Senhor, se o teu coração está superficialmente na presença de Deus. Não adianta você clamar Senhor, Senhor, se você não quer admitir que você precisa mudar, assim como eu. Nós aprendemos, hoje pela manhã, em particular, que primeiro vem o arrependimento. Não adianta ouvir palavras bonitas. Se você não se arrepender, de nada vai adiantar. Tem que haver reconhecimento. Você tem que olhar para dentro de si e falar assim, realmente eu preciso mudar. Num grupo de apoio, quando um alcoólatra quer deixar aquele vício que ele tem, ou qualquer um outro viciado quer deixar um vício, a primeira coisa que ele precisa admitir é que ele é um viciado. A primeira coisa que ele precisa dizer é, preciso de ajuda. E só então ele começa a mudar. Enquanto isso não acontece, nada na vida dele vai mudar. A mesma coisa é conosco, na presença do Senhor, seguindo o Evangelho como servos do Deus Altíssimo, como cristãos.
Não adianta vivermos superficialmente, não cumprindo as coisas do Senhor, e depois querer dobrar o joelho e falar: Pai, afasta de mim essa tempestade, não estou suportando. Esses irmãos, essas pessoas, elas tratam a sua fé superficialmente, vivem uma vida cristã como um estilo de vida meramente. É somente um mero estilo de vida. Não tem de fato uma experiência com Deus. Não tem de fato uma vida com Deus. E por isso não são capazes de suportar a tempestade quando vem. Mas em contrapartida, Jesus ele também diz: para os que ouvem a sua palavra, para os que a praticam, para os que a observam, ele compara com a pessoa que edifica a casa sobre a rocha, cavando profundamente os seus alicerces até que chegue a rocha. Quando nós olhamos para um cristão que está cavando profundo para construir o seu alicerce sobre a rocha, é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É aquele que procura viver a palavra do Senhor de dia e de noite. Mesmo que ele saiba que seja difícil, mesmo que ele sinta tamanha dificuldade para praticar a palavra do Senhor, ele corre para os pés do Senhor e chora. Ele entra no seu quarto e fecha a porta e clama a Deus. E ele apresenta a sua vida a Deus. E eu imagino muitas das vezes esse cristão, essa pessoa que quer viver a palavra do Senhor e enfrenta dificuldades, porque nós somos pecadores, porque a nossa natureza é pecaminosa. E a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Mas eu vejo essa pessoa com o joelho dobrado na beira da sua cama, com a porta do seu quarto fechada, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero pecar contra ti. E mesmo que haja irmãos que o julguem por coisas que eles não veem na vida dele, mesmo que haja pessoas que apontam o dedo, ele está lá no quarto, cavando o seu alicerce. Ele está lá com a porta fechada, clamando ao Senhor. Enquanto uns ferem um lado da sua face, ele vira e diz: pode ferir esse também. Enquanto se desviam dele porque não gostam dele, ele diz: eu estou aqui para te ajudar. Pode contar comigo. Quando conversam com ele, a sua boca só pronuncia coisas boas, porque o seu coração está cheio de bons tesouros. E Jesus ele vem dizer isso no versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Eu quero só abrir aqui um parêntese, porque tem muitas pessoas que dizem: Deus só quer o coração. Tem muitas pessoas que dizem: porque não importa o jeito que eu vivo, Deus está olhando para o meu coração. Pois é, mas se você só se comporta do que o teu coração está cheio, então obviamente Deus não vai querer. Você só fala aquilo que o teu coração está cheio, então obviamente Deus não vai querer. Então, quando aquele cristão ele está cavando o seu alicerce com toda dificuldade, quando conversam com ele, sentem o prazer de estar com ele. Quando conversam com ele, eles sentem a alegria na vida dele. É aquele irmão, aquela irmã que está sempre feliz com Jesus. Às vezes está passando uma tempestade terrível, mas ela está sorrindo, mas ele está sorrindo. Às vezes está passando por uma dificuldade imensa na sua vida naquele período,
Mas quando você conversa com ele, conversa com ela, ele está sorrindo. Ele transmite a paz que excede todo entendimento. Ele mostra aquilo que o mundo não pode receber. São aqueles irmãos que estão cavando bem profundo. São aqueles irmãos que quando dobram o joelho e clamam Senhor, o Senhor ouve e diz, eis-me aqui. É quando eles clamam ao Senhor e o Senhor o responde. Porque buscam, porque procuram cumprir, porque procuram viver. Este irmão está com o seu alicerce sobre a rocha. Vai vir a tempestade, vai vir os rios e baterão nele, mas ele estará firme. O Senhor, amados, está nos exortando a buscar profundidade com Ele. Veja isso. Chega de viver na superfície. Há muitas coisas que ainda temos para viver com o nosso Deus. Ainda há muitas coisas que podemos desfrutar da graça salvadora. O Espírito de Deus que em nós habita ainda tem muitas coisas que quer e poderia fazer conosco, mas porque vivemos na superfície não podemos desfrutar de tudo. E muitas das vezes não desfrutamos de tudo por vivermos na superfície porque somos preguiçosos, porque não queremos cavar, porque queremos cavar somente onde há areia, que é macio, é molezinha. Não, meu irmão, me deixa aqui mesmo. Não, faz isso não, eu estou bem assim. Não, eu não vou fazer um propósito com Deus, não. Não, porque está bom assim, porque eu me conheço. Só que é molezinha. Só que é molezinha. Deus tem muito mais para te dar. E eu não estou falando de bens materiais, não. Eu estou falando de algo que excede todo o entendimento. Eu estou falando de experiência com Ele. Algo que o dinheiro, os bens nessa vida não podem pagar. E ninguém pode entender, somente aquele que tem e experimenta essa experiência com Deus. Chega de viver na superfície, mano. Chega de ficar querendo cavar somente na areia, onde é macio, onde é molezinha para nós. Vamos cavar a terra sólida, vamos entrar pelo terreno firme, até que chegue a rocha. Isso não vai ser fácil. Porque há muitos terrenos difíceis. Eu não sei qual é o terreno que a sua vida se encontra nesse momento. Às vezes pode ser um terreno, como eu disse, que está cheio de raízes. E para quem já cavou terra, bater em raiz, sabe o que eu estou dizendo? Às vezes o terreno que você vive, logo na primeira camada, é só pedra. E isso não quer dizer que está firme, porque precisa de profundidade. Às vezes você vai cavar e você vai sofrer. Sua mão vai sangrar. O suor do seu rosto vai escorrer. Você vai chorar. Você vai sofrer. Mas Jesus está falando assim, olha, cave profundamente até chegar à rocha. Não pare de cavar. Não fique na superfície. Chegue até a rocha. Coloca um propósito no teu coração. Que você vai cavar profundo. Que você vai chegar à rocha. Fale para o irmão que está ao seu lado. Não importa o quanto tenha que cavar. Só pare quando escutar o barulho da rocha. Fala de novo, porque eu acho que ele não entendeu não. Não importa o quanto tenha que cavar. Só pare quando escutar o barulho da rocha. Amados, nós só vamos parar quando verdadeiramente estivermos firmes. Não importa se vai vir lutas, não importa se vai vir vento para soprar, não importa se vai vir tempestade, amados. Nós só vamos parar de cavar quando chegarmos na rocha onde estaremos firmes. Nós vamos continuar cavando. Então eu digo para os irmãos, não pare de cavar.
Não pare de cavar. Porque Jesus, ele nos assemelha com esse construtor que cava profundo. Ele diz, 47 e 48 de Lucas 6, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia. Amados, Deus quer profundidade. Se aprofunde com Deus. Se aprofunde no Evangelho. Se aprofunde com a sua vida espiritual. Não fica aí na superfície, não. A superfície não tem nada para te dar. A superfície ela só vai te enganar. Porque vai falar assim, você está bem, você não está nem cansado. Olha que coisa boa é essa casa. Olha que coisa boa a sua vida. As tempestades vão chegar, amados. Sabe por quê? Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Então, não importa aonde você estiver construindo a sua casa. O que importa é que tenha estrutura. A fundação é o principal. A fundação é o principal. Eu quero encerrar essa palavra, essa meditação, cantando aquele hino bem conhecido da harpa, o número 187. Não sei se todos os irmãos conhecem, mas diante dessa palavra, as dificuldades que nós enfrentamos para estruturarmos a nossa vida, para estruturarmos a nossa família, para estruturarmos a nossa casa, seguindo os princípios do Senhor, querendo estar mais perto dEle, querendo estar com Ele. Muitas das vezes as pessoas desistem porque o terreno é difícil. Mas nós não vamos desistir. Aleluia. Eu te digo, não desista. Continue cavando. Aleluia. Peço aos irmãos que me ajudem. Vamos cantar meditando e adorando. Independente da situação que a gente viva, nós vamos cantar assim. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que eu nasci. Sempre lhe suplicar.
Senhor amado. Nós estamos aqui, Pai, reunidos na Sua presença, no nome de Jesus estamos reunidos. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Pai, onde o Senhor nos encoraja a obedecer a Tua palavra, porque assim estaremos firmes, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, eu quero interceder pelas nossas vidas aqui hoje. Senhor, sabemos que tempestade virão, sabemos que nos julgarão, sabemos, Senhor, que pessoas serão contra nós. Mas, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos lidar ao contrário desse comportamento, amando a todos, ajudando a todos, ó Pai, vivendo a Tua palavra. Senhor, não somente dentro da igreja, mas principalmente no mundo, onde teremos que ser, Senhor, sal da terra e luz do mundo, ó Pai. Deus, no nome de Jesus eu te peço, Pai, nos capacita, Senhor, ainda mais. Não queremos viver superficialmente, Pai, mas queremos, ó Deus, nos aproximar mais de Ti. Queremos, ó Deus, ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Queremos, ó Deus, assim como o Senhor reconheceu a Jó como seu servo temente e fiel, que o Senhor possa olhar para nós, ó Deus, e nos reconhecer como seus servos, ó Pai. Senhor, não importa se o mundo não nos reconheça, não importa, Senhor, se o mundo nos acuse, mas se o Senhor nos reconhecer na Sua presença, estaremos alegres, porque mesmo que a figueira não floresça, Senhor, nós nos alegraremos em Ti, porque a nossa vida não é aqui nessa terra, isso tudo aqui vai passar, Senhor, mas nós queremos estar perto de Ti, Senhor, nos altos céus, ó Pai, reinando contigo, Senhor, sentados à mesa contigo, ó Pai, e assim, ó Deus, eu te peço, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão. Senhor, eu não sei aqueles que estão fracos, eu não sei aqueles, Senhor, que já pararam de cavar, Senhor, há muito tempo, estão vivendo superficialmente, ó Deus, e por muitas vezes, Senhor, o vento bate e ele tomba, Senhor, muitas das vezes o vento assopra e ele quer parar, Senhor, muitas das vezes, Senhor, o vento assopra e ele quer abandonar a fé, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que na manhã desse dia, Senhor, o Teu Espírito que em nós habita, o Teu Espírito que está presente em nosso meio, porque podemos sentir a Tua presença aqui hoje, esse Espírito, assim como encheu a casa naquele dia de Pentecostes, Senhor, venha encher os corações na manhã desse dia, fortalecendo, Senhor, trazendo vigor, trazendo, Senhor, a alegria, trazendo a esperança, trazendo, Senhor, a fé, o temor, Senhor, a confiança, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Deus, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é o nosso Pai, ó Deus, o Senhor é o nosso justo juiz, o Senhor é o fogo consumidor, ó Pai, Deus, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia, no momento em que as águas batem, no momento em que a tempestade assopra, nós estando firmados em Ti, Senhor, nós não cairemos, Senhor, mas suportaremos todas as tempestades, e naquele grande dia o Senhor nos receberá com um vinde bendito de meu Pai, e nós estaremos juntamente nos céus, ó Pai, eu e os meus irmãos que aqui estão, Senhor, toda a Sua igreja que aqui está, ó Pai, por isso no nome de Jesus, Senhor, eu te peço que, Senhor, todas as almas que aqui estão, não saiam daqui como entraram, Senhor, mas saiam daqui cheios, Senhor, da Sua presença, com a alegria no coração, com a vida restaurada, com a vida transformada, libertos, Senhor, curados, ó Deus, eu te peço no nome de Jesus, e desde já te agradeço por tudo, amém.